Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria, onde estamos meditando em Provérbios de Salomão durante 31 dias. O Provérbio de Salomão tem um para cada dia, isso mesmo, são os 31 Provérbios de Salomão, onde nos ensina princípios de sabedoria. O livro de Provérbios é repleto de princípios para que possamos ter uma vida próspera, abençoada, de desenvolvimento, abundante, mas nós estamos aqui focados nos princípios de sabedoria e hoje estaremos meditando nesse vídeo com o Provérbios de número 12, isso mesmo. Então pegue a caneta, pegue o seu caderno de anotações, abra sua Bíblia no Provérbios de número 12. Bom, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu quero fazer uma rápida menção que os vídeos anteriores, até o vídeo de número 10, o Provérbio de número 10, nós aprendemos coisas extraordinárias relacionado ao propósito que Salomão tem para o livro de Provérbios, quais são os seus objetivos com o livro de Provérbios. Aprendemos qual é o valor dos conselhos dos sábios, que precisamos aprender a dar ouvidos aos conselhos dos sábios. Aprendemos também que é necessário, como filhos, ouvir os nossos pais. E o filho que ouve os seus pais, isso é sabedoria, ele vai conseguir livrar a sua vida de grandes perdas, derrotas e perdições. E também aprendemos quais são as destruições que nos levam, ou quais são as ações e atitudes que nos levam a práticas de imoralidade, de perversidade, de malignidade, nos trazendo terríveis destruição. Então, aprendemos também como ter uma atitude ou ações que nos levam à busca constante de conhecimento. O conhecimento é muito importante. Aprendemos a inteligência, o discernimento, o entendimento, que são bases, que são degraus ou chaves que abrem a porta e nos levam de acesso à sabedoria. Aprendemos que tudo isso vai nos ajudar a termos uma vida reta, íntegra, temente a Deus, que desvia-se do mal, justa e prudente. Essas atitudes vai nos fazer desenvolvermos como pessoas, independente de qual seja a área da sua vida que você precisa desenvolver-se. Você agindo dessa maneira, com certeza, você vai conseguir os primeiros passos para a busca à sabedoria. E a partir do versículo, ou melhor, a partir do capítulo 10, ou seja, o capítulo 11, capítulo 12 a seguir, vamos ver outros conselhos sábios, outros princípios de sabedoria que vai abrir nossa mente de forma extraordinária para desenvolvermos como pessoas. E aqui o capítulo de número 12 é o nosso estudo de hoje. E o título da minha Bíblia aqui no início do versículo 1, antes do versículo 1, diz: As atitudes do justo e do perverso. No capítulo anterior nós aprendemos sobre o honesto e o desonesto, sobre o justo e o injusto. Agora nós vamos falar sobre as atitudes do justo e do perverso. Como nós aprendemos as atitudes do perverso para que não possamos viver em perversidade. Versículo 1, vamos começar a nossa leitura, acompanhe comigo. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Então, se você deseja o conhecimento, tem que amar a disciplina. O que é disciplina? Aprendemos que a disciplina é fazer quantas vezes for necessária, repetidamente, ações repetidas, é fazer mesmo que parece que seja difícil. Não tem que ser fácil, tem que valer a pena. E disciplina também é você fazendo quantas vezes for necessário, mesmo que no início parece estar ruim. Não precisa ser bom no início. Você no seu dia a dia faz tantas coisas que você não gosta. No seu dia a dia faz tantas coisas no seu trabalho que você não gosta. Mas você tem que fazer, porque o resultado disso é o que vai te trazer
a alegria, te trazer o foco desejado, o que você quer, o que você deseja ao final do seu trabalho. Bom, é assim, a disciplina é você fazer o que tem que ser feito, fazer quantas vezes for necessário ser feito com disciplina, até que se torne um hábito e o seu cérebro não precisa se esforçar tanto. Ou seja, habitualmente você se acostumou a fazer e não vai precisar se esforçar tanto. Você vai fazer naturalmente. Então, mas aquele que odeia ser repreendido, ou seja, por que está ligando repreensão com conhecimento? É porque, às vezes, na busca do conhecimento, você vai ser repreendido, você vai ser chamado a atenção. Então é importante que nós precisamos desenvolver nosso conhecimento e automaticamente, quem tem disciplina vai aprender a ser repreendido. E a pessoa que odeia ser repreendido, que não aceita repreensão, ele não tem juízo. O versículo 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sobre a condenação do Senhor. O que é engendrar? É criar, é formar, é gerar. Então, aquele que cria malignidades, aquele que forma malignidades, aquele que gera malignidades, está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Plantado como árvore, nós aprendemos isso no Salmo 1, quando você medita de dia e de noite na palavra do Senhor, na lei do Senhor, ou nos mandamentos, nas ordenanças, nas orientações da palavra do Senhor, você vai ser como um justo, ou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, não murcham, dá o seu fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará. Então, aqui está associando o justo como uma árvore plantada com raízes firmes, que não é arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a atitude vergonhosa é como podridão. As atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Então a mulher que age com atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos do marido. Mas a mulher que age com vigor, ou seja, que age com virtude, a mulher virtuosa é porque ela é cheia de virtudes. Ela, entre todas as virtudes que tem, é como coroa, como honra na cabeça do marido, ou como honra para a vida do marido. Vamos para o próximo versículo, que é o versículo de número 5. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. Mas o que alimenta a perversidade no coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e assim mesmo e mesmo assim tem que o sirva, do que fingir ser rico e de passar fome. E esse aqui é um princípio também de finança, estaremos tratando em um determinado momento. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Isso é forte, hein? Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Então, é um outro princípio de sabedoria, o versículo de número 11, muito importante, estaremos tratando com zelo mais à frente, em um determinado momento. O início do versículo 5 aqui fala que os planos dos justos são honestos. Mais uma vez, Salomão vem nos orientando para termos uma vida de planejamento,
Então, mais uma vez, orienta sobre o planejamento do justo. Você precisa aprender a planejar aquilo que você faz, a planejar o seu dia, planejar o seu mês, planejar os seus objetivos, suas metas para alcançar o resultado, os sonhos que você deseja alcançar. Então, aprenda a planejar, busque planejar, estude como planejar a área em que você está buscando na sua vida, seja qual for. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz o seu fruto no tempo certo. O que é despojo? Despojo é adorno ou cobertura que foi retirada ou que caiu. Então é como se uma pessoa fosse despojada, fosse roubada por alguém, e o perverso cobiça até as coisas do ladrão. Olha para você ver. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso. Mas o justo não se preocupa por falar francamente. O perverso se enreda, se embaraça, cai na sua própria trama, cai no seu próprio ludibriar, se ilude no seu próprio falar malicioso. Mas o justo não se preocupa no falar francamente. Ele não se preocupa em falar a verdade, em falar francamente, ser sincero. Da boca, do fruto da sua boca, o homem conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, isso aqui é trabalho inteligente, hein? Eu não vou entrar em detalhes, porque também é princípio de finança, mas do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Os trilhos do desajuizado, aos seus próprios olhos, parece um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina os seus ouvidos para os conselhos. Preste atenção. Antes de tudo, os sábios inclinam os ouvidos a ouvir conselhos, a se aconselhar. Então, se você vai fazer alguma coisa, se você vai fazer uma faculdade, se você vai começar um novo trabalho, você vai abrir uma empresa, se você vai empreender, se você vai casar, seja o que você for fazer na sua vida, antes pare para ouvir conselhos. Conselhos de quem? De quem já tem resultado naquilo que você vai fazer, de quem já tem experiências naquilo que você vai fazer, de quem já é referência, de que pode se espelhar naquilo que você vai fazer. E o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. O versículo 13 fala sobre enredar, então, né? E o que é enredar? É embaraçar, você ludibriar, iludir, você tramar, então enredar. O versículo de número 17, a testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compaz imensamente com os que falam a verdade. Boca mentirosa. A mentira, por menor que seja, ela não deve ser dita. E não deixa de ser mentira. Assim como não existe tamanho de pecado, pecadinho, pecadão, não existe tamanho de mentira. Ou seja, só uma mentiria continua sendo uma mentira e abre precedentes, abre portas
janelas da sua mente para aceitar atitudes e sentimentos de perversidade. Então tome cuidado com aquilo que você fala, para que não seja mentira. Falar a verdade, às vezes, pode doer. E por isso alguns acabam mentindo com medo de serem chamados a atenção, de serem repreendidos. Mas aquele que assume o falar verdadeiro, não se importa se por algum instante a verdade vai doer, colherá a consequência da verdade, que é confiança, o respeito, a estima das pessoas que estão em sua volta. E lembre-se que tem sempre alguém te observando em sua rede de relacionamento, sua network e em suas redes sociais. Tem sempre alguém te observando. Existe sempre o momento certo de falar a verdade. Nem todo momento você precisa abrir a sua boca. Em alguns momentos talvez seja melhor você estar calado, pois existe o tempo de falar e existe o tempo de estar calado. Essa atitude é sábia. Pessoas de sucesso são sinceras. Lembre-se disso. Pessoas de sucesso são sinceras. E a sinceridade é uma atitude de sabedoria. Vamos ao versículo 23. O homem sábio não alardeia o seu conhecimento, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. A mão ou as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas os diligentes dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Então, alardear seus conhecimentos. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos. Ele não precisa ficar falando para as pessoas o que ele conhece. Diferente daquelas pessoas que querem aparecer, querem contar para todo mundo, achando que sabe mais do que todos os outros. E começa a falar, eu sei disso, isso assim assim. Eu sei disso, isso assim assim. Isso não é sábio. O homem sábio, ele não fica contando que ele sabe de tudo. Ele não precisa ficar falando o que ele conhece, o que ele não conhece. Automaticamente, suas próprias atitudes vão mostrar o seu conhecimento. E muitos dizem que o mal do século é a depressão. Mas, na verdade, o mal do século é a ansiedade. As pessoas estão desenvolvendo um mal chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, desenvolvendo um alto nível de ansiedade que precisa ser tratada, entendida. Nós precisamos buscar conhecimento sobre o assunto para ajudar, procurando mentorias, procurando pessoas que já conhecem do assunto, psicólogos também, e ajudas de especialistas por uma mente saudável, antes que seja tarde demais e desenvolva outras doenças, patologias. Vocês que me acompanham no Facebook já viram alguns vídeos que eu postei sobre um momento da minha vida que eu passei, que eu fui exposto à ansiedade e precisei vencer a ansiedade que estava me fazendo mal, me trazendo problemas de saúde, onde eu pude fazer uma pesquisa e encontrar muitas pessoas que, por causa de não tratarem, não identificarem a ansiedade em sua vida, acabaram sendo submetidas a outras doenças e enfermidades, alguns até chegando à morte. Então você precisa aprender a isso e principalmente a ser humilde ao ponto de reconhecer que você precisa de ajuda. E não é só as pessoas que já estão em estado crônico
que podem procurar ou precisam procurar um psicólogo. Todos nós precisamos procurar ajuda e nos mentorear com um psicólogo. Em cada área da sua vida, você precisa de um mentor no seu casamento, um mentor espiritual, um mentor financeiro, um mentor emocional, um mentor profissional e, consecutivamente, em todas as áreas da sua vida, você precisa de um mentor. Então saiba que mentalmente os psicólogos são especialistas para te orientar, que você venha sair da ansiedade. Os profissionais neurologistas da medicina são pessoas que são aptos a identificar se você está no nível de ansiedade, antes que entre em uma depressão ou antes que desenvolva alguma outra enfermidade, como pressão alta, como AVC, aneurisma, infarto e outras doenças, síndrome do pânico, enfim, que foram desencadeadas porque não tratou a ansiedade. Então leia sobre isso, estude sobre isso, aprenda a controlar a ansiedade na sua saúde, na sua vida, para que você possa ajudar outras pessoas também. Então, ainda precisamos ajudar pessoas a dar palavras de encorajamento. Quando você faz isso, você está ajudando aquele que passa por momentos de ansiedade a serem encorajados. E quem age com honestidade é um bom guia para os seus amigos. Então, lembrando que, como é a atitude de um guia? O guia guia outra pessoa que não conhece o caminho a chegar onde ele quer, percorrendo pelo caminho que precisa percorrer, que precisa passar. Um guia turístico, por exemplo, o guia de uma pessoa com deficiência visual. Existem várias pessoas que estão cegas mesmo com os olhos abertos, para uma vida de desenvolvimento pessoal, cegas para enxergar o que é correto, o que te leva para praticar atitudes de sabedoria, para enxergar o que pode te jogar em uma miséria emocional, moral, espiritual. Então você precisa enxergar aquilo que você não vê, tirando a trave dos seus olhos. E quem é que vai te ajudar a enxergar isso? A te enxergar o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho que te leva a uma vida abundante, o caminho que te leva à sabedoria? Um guia. O guia, ele sabe te levar por um caminho em que você não vai estar exposto a perigos, não vai estar exposto a riscos que podem te trazer mal. Então, você agora vai estar sendo guiado por uma pessoa que já conhece o caminho, que já sabe trilhar pelo caminho, que sabe onde estão os perigos do caminho. E aqui fala que o honesto, ou a pessoa que age com honestidade, é um bom guia para os seus amigos. Procure andar pelo caminho da justiça. Isso vai ser bom para você e bom para todas as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta. Eu quero deixar para você a paz do Senhor Jesus, as bênçãos, profetizo sobre a vida de cada um que assistiu esse vídeo. E não pare por aqui. Não desista dessa jornada. Eu te espero no próximo vídeo para meditarmos no próximo Provérbios de Salomão.